Então, bom dia. Hoje nós vamos começar Romanos, capítulo 13. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Já oramos, então vamos dar início. Romanos 13, gente, começa falando sobre autoridade. E nós hoje estamos vivendo a maior crise de todos os tempos no que diz respeito à autoridade. Aí você vai me perguntar, por que, pastora, que nós estamos vivendo a maior crise de todos os tempos no que diz respeito à autoridade? Porque hoje, nunca antes, se levantou tanto contra a autoridade como nós temos. As autoridades estão sendo invertidas, estão sendo questionadas. Inclusive, hoje, existe um transtorno, né? Dentro do meio da psicologia, né, que é uma área que eu atuo como terapeuta, e um dos transtornos que é comum hoje se ver entre a criança é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? Então, a começar pela criança, tá tá vendo um grande, olá, Ninha, bom dia, tá vendo um grande desafio. A criança, ela desafia a autoridade desde pequena, né? Ela desafia a autoridade desde pequena. A esposa desafia a autoridade do marido, a ovelha desafia a autoridade do pastor. Então, nós vivemos sempre em guerra, mas a gente precisa entender onde isso nasceu. Gente, quem foi o primeiro a quebrar a autoridade? Portanto, o pai da rebeldia, o pai da mentira, o pai da desobediência, Satanás, né? Satanás, Lúcifer, o anjo que caiu do céu. A Bíblia diz que Deus estava lá no trono, né? Sendo adorado, e tinha um coral celestial, e Lúcifer, ele regia esse coral celestial, esse anjo de luz. Ele era o maestro. E ele conduzia essa adoração a Deus, ao Pai. Um dia ele resolve se rebelar contra essa autoridade. E ele disse: Olha, já sei, eu subirei, colocarei o meu trono acima de Deus e serei como ele é. Eu serei adorado, a autoridade passará a ser minha. E porque ele feriu a autoridade de Deus, ele perdeu o céu. Ele foi despejado do céu. Ele foi atirado, né? E aí hoje, quando vai lá em Jó, e você vê, onde estás? E ele vai dizer, olha, eu estou rodeando, de onde vens? Eu venho de rodear a terra, né? Então, ele anda aqui ao nosso derredor, buscando alguém para tragar. Agora eu pergunto a vocês, se Lúcifer conseguiu convencer a terça parte dos anjos a se rebelarem contra a autoridade de Deus, que estavam diante da glória de Deus, terça parte dos anjos, vamos imaginar que seja isso, ele consegue que esses anjos vão com ele, e esses anjos estavam olhando para a glória de Deus. O que você acha que ele é capaz de fazer comigo e contigo? Então, o Lúcifer, ele era e é um líder em potencial. Sim, ele é um grande líder. E ele tem um poder de convencimento muito grande. Ele é o pai de todas as mentiras, ele é o pai da rebeldia, ele é o pai do pecado, ele é o pai de tudo que é mal. E ele luta para você arrebentar com as autoridades, para você não respeitar as autoridades. Então, todo princípio de rebeldia nasce, a semente, a origem é Lúcifer, é o inferno, não é Deus. Porque, ao contrário, eu digo, ao contrário dele, Jesus. E se você tem o coração de Jesus, você vai ter ao contrário. A Bíblia diz que Jesus, quando o pai diz, olha, o homem caiu, e agora o salário do pecado é a morte. E não pode ser qualquer morte, tem que ser a morte de um justo. Jesus diz, eu descerei. Filipenses capítulo 2. Eu descerei. Eu descerei. Levarei sobre mim o pecado deles.
Ao contrário, ele desceu e lavou os pés. Ao contrário, Jesus desceu até a morte, e morte de cruz. Vocês entendem a diferença? O Lúcifer ele diz, eu subirei. Ao contrário, Jesus disse, eu descerei. Agora a Bíblia diz que porque Jesus desceu, então o Senhor o exaltou acima de todos os nomes, para que toda língua, toda tribo, todos os povos reconheçam que ele é o Senhor. E também Deus o exaltou e o colocou em um alto, sublime trono. Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por você. Ele é o advogado fiel, justo. Advogado fiel. Então, que toda vez que você diz a uma autoridade que você tem o sentimento, o impulso de dizer eu serei maior, eu subirei, estarei acima da minha autoridade, esse pensamento, esse sentimento é de Lúcifer, de Satanás. Esse pensamento é maligno. Esse pensamento não é um pensamento de Deus, gente. Esse sentimento tem que ser repreendido, gente. Porque vocês estão sendo movidos por um coração de Satanás e não pelo coração de Jesus. Porque toda vez que você tem o coração de Jesus, se você de fato tem o coração de Jesus, você vai olhar e vai dizer, eu descerei. Eu descerei. Eu farei o que for preciso. Eu obedecerei o meu pai. O que papai diz? Que eu tenho que obedecer? Então eu vou obedecer. Eu não vou me levantar contra. Então, cuidado com isso. A gente tem que entender qual é a semente, qual é a origem da desobediência. Se aqui existe obediência, se a gente vai falar de obediência, logo eu preciso começar falando de desobediência, né? Então, se eu vou entender obediência, primeiro eu tenho que entender a raiz da desobediência. E a raiz da desobediência é o subirei. É satânica, é maligna, é maldita. Ao contrário, a obediência está relacionada ao descer, ao eu descerei, que é uma raiz de um coração de um verdadeiro filho de Deus. Porque o coração de Jesus disse, Filipenses capítulo 2. Amém, gente? Eu descerei. Está ali em Filipenses capítulo 2. Então, nós precisamos ter essas percepções. Depois, também você precisa saber que Deus diz que o pecado de desobediência, de rebeldia, porque quem está desobedecendo uma autoridade está sendo rebelde, é igual para Deus o pecado de feitiçaria. Então, se você se levanta contra uma autoridade, você está, aos olhos de Deus, se tornando um feiticeiro. Aos olhos de Deus, o pecado é exatamente o mesmo. Deus compara o pecado de rebeldia ao pecado de feitiçaria. Então, por favor, lutem para obedecer às suas autoridades. Esse é um texto sério e é um texto que precisa ser levado a sério. Vamos lá. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Pois nenhuma autoridade, eu quero pontuar o nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas em seus lugares por Ele. Pastora, até as autoridades ruins, sim, como Ciro, sim. A Bíblia vai dizer que Deus chama ele de meu ungido, que é ungido, separado, escolhido. Muitas vezes Deus levanta autoridades para corrigir os seus filhos.
para ensinar, para sacudir, para despertar a igreja, para despertar a noiva. Então, por exemplo, dentro da nação, Deus levanta uma autoridade que você acha que é uma autoridade ruim para você. E aí você começa a blasfemar, a falar mal dessa autoridade. A Bíblia diz: orai pelas autoridades. Você acha que essa autoridade é maligna? Você acha que essa autoridade não é uma autoridade de Deus? Você acha que essa autoridade não é boa? Não critique, não murmure, não fira a autoridade. Ore. A nossa luta, a nossa arma, não é uma arma carnal, é uma arma espiritual. Nós não somos pessoas carnais, somos pessoas espirituais. Nós, portanto, precisamos nos mover nesta vida de forma espiritual. Eu não posso falar mal de nenhuma autoridade. Porque mesmo estas autoridades que estão ali, que, a seu ver, estão fazendo coisas que não são para fazer, estão agindo mal, elas terão que responder diante de Deus. Toda autoridade que fere o coração de Deus vai prestar contas diante de Deus. A você cumpre obedecer, porque essa autoridade terá que prestar contas. Veja em Apocalipse, vamos falar dos pastores da igreja, dos pastores de igreja. Quando Jesus falava lá, João escreveu as cartas às igrejas, ele sempre falava ao anjo da igreja. Por quê? Porque o anjo da igreja é a autoridade. Quando Adão e Eva caíram, Deus Pai, na viração do dia, veio ao encontro do homem, ele chamou Adão, porque Adão era autoridade. Vocês estão entendendo? A autoridade vai ter que prestar contas diante de Deus. Mas você também terá que prestar contas de toda a desobediência que você teve contra a autoridade. Então, a você cumpre obedecer e orar. Ore, ore, ore e ore. E ore. Autoridades. Colocaram aqui no chat: acredito que devemos nos calar e orar e esperar no Senhor até que tudo vá para o seu lugar e nos colocarmos em Deus, né? Sim, a nós cumpre orar. Agora, claro, pessoal, às vezes a gente está dentro de uma igreja, agora eu vou falar de igreja, não de casa, não de família, não de autoridade de governo, igreja, eclesiástico. E aquela igreja diz que você não pode usar um brinco, como eu estou a usar aqui, por menor que seja, não pode, é pecado. E aí, você está ferindo a autoridade se colocar o brinco. Mas você lê a Bíblia e o teu coração não te condena a usar o brinco. É melhor você ir a outro ministério do que ficar ali ferindo a autoridade daquela igreja. Porque o tempo que você ficar ali ferindo a autoridade daquela igreja, você está em desobediência, você está em pecado. O pecado não está em você usar brinco, o pecado está em você ferir a autoridade que disse não use o brinco. Ah, pastora, mas isso é dogma, isso é doutrina. Ok, mas essa doutrina, esse dogma foi estabelecido pela autoridade daquela igreja. Se não concorda, vá a outra igreja que possa. Isso. A divisão, né? A rebeldia. Não podemos. Amém, gente? Então é necessário que você se coloque nesse lugar. De entender que eu cumpro a mim não falar mal de presidente, de governos, e aqui ele vai falar de todas as autoridades, de mulheres não irem contra a autoridade de maridos, não importa a autoridade, toda e qualquer autoridade foi levantada por Deus. Toda. Deus, ele usa, sim, Deus usa mula, Deus usa corvo, Deus não vai usar uma autoridade? Deus usa autoridade. Porque se tiver muito calma, a igreja de repente se acomoda. Então, de vez em quando, Deus dá uma agitada no país. Para quê, pastora? Para fazer a igreja orar, buscar,
Então, quando você começar a ver o seu país ser sacudido, vá orar, vá para o joelho. Não fale mal, não vá contra. A nossa maior ferramenta de guerra é a oração. Aqui no Brasil, estavam tendo alguns movimentos, dois tipos de movimentos, de pessoas insatisfeitas pelo governo. Uns iam com placas, com placares para as ruas e gritavam palavras de ordem. Outros resolveram ir para frente de Brasília, dobrar os joelhos e orar. Aí você vai perguntar, quem te representa, pastor? Você está na frente de Brasília, joelhos dobrados, esses me representam. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e principados que estão trabalhando sorrateiramente. E se o Senhor não for o Deus da nação, se o Senhor não for o Deus da nação, diz feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é cujo partido político é o Senhor. Não tem que fazer campanha política nem para nem para. A minha oração é que Deus assuma o trono de Brasília, é que Deus assuma o trono das nações e que ele reine e viva para sempre. Amém? Vamos continuar. Assim quem se revolta, a rebeldia contra as autoridades, está se revoltando contra o Deus que ordenou. Deixa eu te contar um segredo. Quando você se levanta contra o seu pastor, você não está levantando contra o seu pastor, você está levantando contra Deus que colocou ele lá. Contra a sua pastora, Deus colocou lá. Quando você se levanta contra o seu marido, contra o seu pai, não contra o seu patrão, você está levantando contra o próprio Deus que o colocou lá. Quando você está se levantando contra uma autoridade, é o próprio, porque toda e qualquer autoridade foi instituída por Deus. Pastora, vamos no marido, orem para ele converter, né? Ora para ele converter. É lógico que eu não estou falando, vamos lá. Pastora, você está dizendo que meu marido me bate, eu tenho que aceitar. Não posso me levantar e lutar contra isso. Gente, acima dele tem uma outra autoridade. Aqui no Brasil se chama Maria da Penha. Aqui é cadeia, é crime. O marido que bate na mulher é criminoso. Então tem uma lei acima do marido. Aciona a próxima autoridade, aciona a lei. E luta em cima da lei. Não é você, ele me bate, eu bato nele. Aí não, né? Aí a gente chama o José da Penha. A mulher às vezes fica ali anos, igual o José da Penha. Ele me bateu, eu vou bater nele. Não, luta, vai lá, faz certo. Vai na delegacia, dá parte, fala, luta sim, mas luta com autoridade, na autoridade. Você precisa se portar assim, entendendo quem é a autoridade que está ali. Agora, se você não concorda com seu marido, sai gritando com ele, você não está ferindo seu marido, você está ferindo Deus. Se você não concorda com seu pastor e vai contra ele, você está ferindo a Deus. Pastora, mas eu não concordo com o meu pastor. Filha, então você tem 200 igrejas na cidade. Por que você tem que ficar numa igreja que você vai ficar ali com o coração em rebeldia com o seu pastor? Procura outra igreja. Agora perceba uma coisa, desconfie. Se nenhum pastor da sua cidade está prestando, talvez o problema não esteja nos pastores. Talvez você tenha que mudar o seu coração, porque você está procurando a igreja perfeita. E a igreja perfeita é aquela que vai subir com Jesus no corpo glorificado. Amém? Porque seu pastor, ele é de carne humano e ele vai sim falhar, né? E quando falhar, importa que você faça como sem Jafé e não como Cã, que sai falando mal do pastor dele, que era Noé, a autoridade dele. Quem nos libertou, quem colocou a gente dentro da arca,
Quem deu a vida para a gente dentro da arca agora está lá, ó, nu, bêbado. Que você não seja o canita que vai falar mal desse pastor, mas que você seja um Sênis de Jafé, que vai lá e cobra o pastor e diz, vamos lá, pastor, eu vou te ajudar, você me ajudou, agora eu te ajudo. Eu vou entender, eu vou cuidar de você, né? Que você seja como Arão e Ur, que segura e sustenta as mãos do pastor quando ele estiver cansado. Porque haverão momentos que os pastores ficarão cansados. A gente cansa também. Então, nesse momento, em vez de você, ele está muito cansado, já não é mais o que ele era, e você procurar outra igreja, você pode dizer, pastor, eu posso ajudar? Estou sentindo que o senhor está cansado. O senhor desacelerou porque está cansado? Então, deixa eu te ajudar mais. Posso fazer alguma coisa por você? Então, nós precisamos ter essas percepções, gente. Amém? Precisamos ter essas percepções. Eu quero estar do seu lado, eu quero ser alguém que vai nutrir essa autoridade. Eu preciso honrar, respeitar a autoridade que foi instituída por Deus sobre mim. Agora, olha como isso é grave e sério. E os que agem desse modo, que modo? Com rebeldia, serão condenados. Então, cuidado para você não estar atraindo sobre você condenação. Condenação. Cuidado. Ok? Então, o pecado de desobediência, de rebeldia, que é como de feitiçaria, atrairá sobre você a condenação. Agora, se você acha que o que está acontecendo ali naquela igreja vai contra os seus princípios cristãos, aí procure outra. Mas desconfie quando você ficar de igreja em igreja, 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 nenhuma prestar para você, desconfie. Certamente é você que está mal, e não a igreja de Jesus. Amém? Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas vão elogiar você. Porque autoridades estão a serviço de Deus. Então, olha, agora eu quero falar com os líderes, com aqueles que exercem autoridade. Mães que exercem autoridade sobre os filhos. Você é mãe, você exerce autoridade. Pai, você exerce autoridade. Marido, você exerce autoridade. Né? Pastor, líder, você exerce autoridade. Patrão, você exerce autoridade. A Bíblia é clara em dizer que toda autoridade está a serviço de Deus. Ou seja, você não exerce autoridade para você. Você não exerce autoridade visando você, olhando para você, pensando em você. Você deve ser uma autoridade. Amém, Gil, amém. Você deve você deve exercer a autoridade a serviço de Deus. Você precisa entender que você está a serviço dele. Logo, você prestará contas a ele. Quando eu estou numa empresa a serviço de alguém, eu preciso prestar contas a esse alguém que me contratou. Você é mordomo de Deus. Então, mães, os seus filhos não são seus, vocês estão a serviço de Deus. Pais, vocês estão a serviço de Deus. Pastores, líderes, patrões, governantes estão a serviço de Deus. Toda autoridade está a serviço de Deus para o bem. Então, todo mal que você fizer aos seus liderados, você vai ter que prestar contas diante de Deus. Cuidado! Se você prestou aquele serviço de forma indevida, ao invés de amaldiçoar os filhos, a gente acaba amaldiçoando, ferindo o coração. Ao invés de abençoar o marido, a gente acaba ferindo. Ao invés de abençoar os governantes, a gente acaba ferindo os governantes. Todo mal. Você que é governante, os liderados. Você que é pastor que fere a ovelha. Todo mal que você fizer, você vai prestar contas disso a Deus. Porque você não trabalha para você.
toda autoridade que você tem não é sua. Você não trabalha para você. Você está a serviço de Deus para fazer bem e não mal. E você faz isso para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Aí a Bíblia diz aqui, mas se você faz mal, então você tem que ter medo. Tenha medo. Olha isso, gente, isso é muito grave. Que texto pesado, né? Juliana foi pastora, que texto forte, né? Pesado, denso. É denso. Se você está exercendo a sua autoridade como mãe, como pai, como esposo, como pastor, como governante, como patrão, a serviço de Deus, entendendo que você não trabalha para você, mas trabalha para a glória de Deus, e você está fazendo bem, que bom que você está fazendo isso. Você não tem o que temer, vai dar certo. Mas se você está fazendo mal e não bem, se você está exercendo essa autoridade de forma indevida, tenha medo. Tenha medo. E por que tenha medo? Pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Ó, na verdade, aqui, ó, porque aqui diz, ó, se você fizer o que é mal, então você vai ser elogiado. Se você fizer o que é bem, então você será elogiado. Na verdade, aqui ele está falando para você, que é liderado. Aqui ele está falando da autoridade. Eu quero salientar apenas a autoridade está a serviço de Deus. Então, você, retificando, você, que está sob essa autoridade, se fizer o bem, vai ser elogiado. Se fizer o mal, será castigado. Então, tenha medo dessa autoridade, tá bom? Então, mas o contrário também é verdade. Se eu estou a serviço de Deus, então, ratifico, não, reitero, que isso aqui é para os dois lados. É para um e é para outro. Vou reiterar. Como eu estou a serviço de Deus, e se eu não compreender que eu estou a serviço de Deus e fizer isso mal, eu tenho que ter medo, porque eu vou ter que prestar contas disso a Deus. Mas também, e esse texto está falando com o liderado. Esse liderado não tem que temer se faz as coisas bem, porque se ele faz bem, ele será honrado por o bem que faz. Mas se ele fizer mal, ele tem que ser castigado. Elas estão ao serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Olha, eles estão ao serviço de Deus. Então a gente precisa ter medo. Tanto nós que somos autoridades, precisamos ter medo. Né? Você é autoridade, você tem que ter medo. De parar de entender, de não ter a compreensão correta de que você está a serviço de Deus, porque você terá que prestar contas diante de Deus. E você, liderado, precisa sim temer, porque se você não obedecer à autoridade, você será castigado. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa de castigo de Deus, mas porque a sua consciência manda que você faça isso. Olha, gente, a nossa consciência. A gente viu lá em Romanos, capítulo 12, né? A gente viu em Romanos 12. Eu quero que você se lembre disso. Que a nossa consciência deve passar pelo crivo de Deus. Precisa passar por uma metanoia, por uma mudança de mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você é um liderado, você é um líder, faça isso para a glória de Deus. Mude a sua concepção, mude a sua mente. Então, tem gente que fala assim, ninguém me manda. Epa, você está indo contra a Bíblia. Esse é um pensamento maligno. Eu não gosto que ninguém me mande, ninguém me dê ordens. Cuidado. Esse é um pensamento satânico e maligno. É por isso que vocês pagam imposto. Gente, isso aqui, meu Deus do céu. Ó, o imposto é algo que foi determinado pelas autoridades, né? Aqui no Brasil, inclusive, são um dos impostos mais caros do mundo, são os impostos no Brasil. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, eles estão ao serviço de Deus. De novo, a autoridade está ao serviço de Deus.
Só olha, prestem atenção. Ou seja, todo mal que você fizer autoridade, você está fazendo ao próprio Deus. Mas se a autoridade está a serviço de Deus, todo mal que ela fizer, ela vai prestar conta diante de Deus. Tema isso, você que é autoridade. Ok? Então, agora ele está falando do imposto. Porque o imposto, ele foi algo que foi instituído pela autoridade. Vocês lembram quando Jesus está lá com os discípulos à beira do mar? Lembra? E aí, eles falaram, Deus, e quanto ao imposto? E quanto a César? A gente tem que pagar o imposto? Aí Jesus fala do imposto, gente. Jesus pega uma esfinge, uma moeda, e diz, o que está aqui? O que está? Qual é o símbolo que está aí? Ele diz César. E ele diz, então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, obedeça à autoridade. Não é isso? Obedeça à autoridade. Então, não existe, gente, aqui no Brasil, não sei se aí na Europa isso é possível, mas aqui no Brasil a gente diz, ou nos Estados Unidos, não sei onde você está me ouvindo, aqui no Brasil existe o gato net, né? A internet que não paga o imposto, você não paga nada por isso. A luz, o gato, né? Você coloca o gato na luz. Existem aqui o brasileiro, ele é caracterizado como o jeitinho brasileiro de ser. O cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele não tem um jeitinho brasileiro de ser. Ele não se dobra ao pecado, mas ele tem a santidade como estilo de vida, no seu jeito de viver. Ele honra o Senhor em todas as áreas. Ele respeita a autoridade que está sobre ele, quer seja em casa, quer seja na igreja, ou quer seja no seu governo. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos. E respeitem e honrem toda a autoridade. Paguem todos os seus impostos. Honrem todas as autoridades. Honrar, honra. A Bíblia diz: a quem honra, a quem é devido a honra, honre. E a Bíblia fala também que quem honra tem uma recompensa completa. Então você precisa entender isso. O Senhor tem para você uma recompensa completa quando você honra o Senhor. Seja fiel às autoridades que Deus levantou sobre a tua vida. E eu quero ir além. Eu quero terminar esse programa falando sobre pessoas que não entenderam a importância de estar sob uma autoridade. Pessoas que disseram, eu não preciso de um pastor, de uma autoridade sobre a minha vida. Pessoal, a Bíblia, quando fala de Josué, Josué é enviado por Moisés, e Moisés é a cobertura de Josué para a guerra. E aí acontece algo lindo. Josué está indo à batalha, Moisés está com as mãos erguidas, levantadas. E enquanto Moisés está cobrindo Josué com as mãos erguidas, levantadas, ele está ganhando aquela guerra. Mas quando Moisés cansa e abaixa as mãos, e para de cobrir esse Josué, e pasme, Moisés foi, sim, o líder que levou, que conduziu Josué, que foi a inspiração, a referência, e preparou Josué para o ministério. Então, enquanto ele está ali cobrindo, Josué está ganhando. Mas tinha horas que a mão de Moisés cansava. E quando ele abaixava as mãos, Josué perdia a batalha. Percebendo isso, Ur e Arão não criticaram e não disseram, esse Moisés, vou te dizer, em vez dele cobrir, o Josué fica abaixando as mãos. Não, não. Eles encontram uma pedra. Eles sentam Moisés e dizem, nós vamos te ajudar.
porque nós precisamos vencer essa guerra. E então, ele senta na pedra. Um pega o braço direito, o outro pega o braço esquerdo. E eles sustentam as mãos de Moisés durante toda aquela batalha. O que aconteceu, pastora? Josué ganhou a guerra. Eu vejo muitas mulheres que são como Josué, muitos homens que são Josué, querendo travar batalhas diárias sozinhos, sem cobertura. Você não vai dar conta. Você precisa de um Moisés. Você precisa de uma autoridade para te cobrir, para orar por você, para aconselhar você, para ensinar você, para instruir você. Então, se você disse um dia, eu não preciso de uma autoridade, eu me viro sozinha, foi isso que Lúcifer fez, ele abriu mão do pai. Toda independência. Tem até um hino que diz isso, né? Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar, né, a depender de ti. Mas, às vezes, eu me torno independente, deixo de simplesmente crer. Todo sentimento de independência, de eu não preciso, é maligno. Você precisa de autoridade. Você precisa de uma autoridade. Ah, pastora, mas não adianta. Eu estava lá naquela igreja e o pastor nem olhava para minha cara, eu não tinha ninguém para cuidar de mim, eu estava sozinha, eu estou sozinha agora. Então, procure um lugar onde haja alguém para cuidar de você. Procure uma autoridade, um pastor que seja amável e que vá cuidar de você. Mas não deixe de estar sob autoridade. Agora também tem umas ovelhas por aí que acham que o pastor tem que adivinhar que ela está em luta. Aliás, teve uma vez, ai, não aguento, que eu recebi um telefonema de uma ovelhinha. E ela disse, por que eu passei por uma luta e a senhora não me ligou? Eu falei, mas como é que eu vou te ligar se eu não sei que você está passando uma luta? Você tem que me dizer, me pedir oração. Você tem que correr para mim. Se eu sou sua autoridade, quando você estiver em luta, você tem que correr para mim. Ora por mim, pastor. Eu tenho ovelhas que todos os dias, quando acordam, mandam bênção, pastora. E eu digo, Deus te abençoe, filha. Pastora, ora por mim que eu vou fazer uma prova. Eu oro. E depois pergunto como é que foi a prova. Pastora, olha por mim, porque eu estou indo para uma entrevista de emprego. Eu digo, oro. Como é que foi a entrevista? Então, nós somos cobertura sobre as nossas ovelhas. Mas nesse dia ela disse, eu passei a maior prova, a senhora não me ajudou. Eu falei, mas você não me falou que tinha maior prova. Mas a senhora, mulher de Deus, a senhora tinha que perguntar. A senhora, se a senhora é mulher de Deus, a senhora ia orar e Deus ia falar para a senhora. Então, a senhora não é mulher de Deus. Eu falei, minha filha, você acha que você é o último biscoito do meu pacote? Você acha que Deus tem tanta coisa para me falar? Deus tem tanta coisa para me falar. Eu tenho tanta gente para cuidar nessa minha vida de Deus. Você precisa me falar. Então, tem muita ovelha que quer que o pastor adivinhe que ela está em prova. Em nome de Jesus, vá ao seu pastor, se sujeite. Mas eu não gosto de falar da minha vida. Ou seja, você não gosta de pedir cobertura. Você gosta de ser autossuficiente. Ah, pastora, mas o que eu falo no meu gabinete vaza. Então, você tem que procurar uma igreja de um homem de Deus sério, de uma mulher de Deus sério, que quando você abre o coração, não vaza. Isso, Márcia, sim. Mas hoje eu quero falar disso, da cobertura de homens. Deus também, se a gente não falar para Deus, ele não tem como fazer nada a nosso respeito. Mas tem gente que acha que eu e Deus basta, né? Eu não preciso de autoridades. Mentira! Mentira!
Precisa sim. Precisa sim. Então, vocês precisam se submeter a isso. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Marido, eu faço isso com meu marido. Amém, Marcinha. Coisa linda. Eu faço isso com meu marido. Eu não faço nada sem pedir a benção ao meu marido. Amor, me abençoa, eu vou fazer isso. E aí ele me abençoa e eu sou próspera naquilo que eu faço porque eu estou debaixo da benção dele. Pessoal, em nome de Jesus, você não pode andar sozinho. Ninguém pode andar sozinho. A autoridade precisa de Uriarão, de alguém para sentar ele na pedra e cuidar dele. O Josué precisa da autoridade para guerrear. Você está numa luta? Eu vejo mulheres lutando por outras mulheres sem cobertura. Que perigo! Meu Deus, que perigo! Mulheres fazendo reuniões na sua casa, lutando por outras mulheres, mas ela não tem ninguém para cobrir a ela mesma. Que perigo! Porque todo aquele que cuida precisa ser cuidado. Você quer cuidar das pessoas? Aprenda a ser cuidado. Se você não sabe ser cuidado, você não pode cuidar. Tem gente que só quer se cuidar, né? Só quer trabalhar, só quer servir. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você não sabe ser cuidado, você não está apto para cuidar de ninguém. Você quer abrir a porta da sua casa para cuidar de mulheres? Primeiro você tem que ser cuidado. É muito, muito, muito perigoso um líder querer andar sozinho, sem nenhuma autoridade sobre a vida dele. Eu me garanto, eu me basto, eu e Deus. Aí Deus vai dizer, mas eu levantei autoridades. Toda autoridade foi instituída por mim. Porque a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Aí o indivíduo fica lá noite e dia sozinho. Eu e Deus. Eu não preciso disso. Eu e Deus. Noite e dia sozinho. Você precisa de um Moisés. Você é Josué? Você está no meio de batalha? Pastora, como saber se eu sou Josué? Se você está batalhando. Você está lutando pelos seus filhos? Você precisa de um Moisés. Você está lutando pela sua família? Você precisa de um Moisés. Você está lutando por mulheres? Por um grupo de mulheres? Você precisa de um Moisés. Todo aquele que luta algum tipo de batalha precisa de cobertura, precisa de um Moisés. Agora, você é Moisés, você precisa de Uriarão. Pastor também não pode andar sozinho. Eu tenho os meus Uros e os meus Arões da minha vida, coisa mais linda que eles são. Eu tenho. Que me sento e dizem, descansa, pastor, agora eu vou cuidar de você. Coisa linda. É assim que a igreja deve ser. É assim que a igreja deve ser. Não criticar essa autoridade, mas dizer, calma, eu vou te ajudar. Então, a sua autoridade, né, sempre foi uma bênção. A sua autoridade é uma pessoa amável, a sua autoridade trabalha, mas você percebeu que houve uma mudança? Não critique. Já não é mais o que era, né? Já mudou, ó. Já não é mais. Não critique. Sente essa autoridade e ajuda. Ora pela essa autoridade. Não discorda. Tem gente que você pode fazer o bem que for, é canita. Tem gente que é canita. É filho de cã. Depois de tudo que Noé fez. Noé trabalhou por anos a fios para levantar uma arca. Se Cã estava vivo, foi por causa de Noé. Porque Noé levantou a arca e colocou ele lá dentro. Aí sai da arca. Uma atitude de Noé, que foi ele ficar bêbado e tirar a roupa. E ele já foi lá e arrebentou com Noé. Não seja um canita, seja sem fé. Não, peraí. É o meu líder. Deixa eu pegar a capa, deixa eu cobrir, deixa eu tratar. Eu não estou falando que você tem que consentir com pecado, não é isso. Porque se seu líder está em pecado,
ele tem que responder diante de Deus. Ora para que seja exposto e seja tratado o pecado. O pecado tem que ser tratado, não coberto. Não estou falando de pecado. O pecado tem que ser tratado e não pode ser coberto. Ao contrário, isso é capa de Acã. Capa de Acã teve que ser exposta. Eu estou falando de cansaço, né? A Ellen, a Ellen colocou aqui: todos os dias meu esposo e filho não saem de casa enquanto eu não oro por eles. E o poder da oração tem poder. Então, esse horário, minha filha foi assaltada em um trabalho a 100 metros de sua casa. Tínhamos acabado de orar pelos nossos filhos. Graças a Deus não aconteceu nada de grave. Só levou o telefone. Olha, viram? A cobertura da Ellen livrou a filha dela. É assim mesmo. Gente, nós vamos orar. E eu quero que você, que está me ouvindo, que entendeu essa mensagem, viva essa palavra. Se você está sem cobertura, procure uma cobertura. É perigoso. Josué sem Moisés perde guerra. Não é bom que o homem fique só. Não é bom. Fique, cuidado. Se você é pastor, não abra mão do uriarão. Aceite ser cuidado. Quem cuida tem que ser cuidado. Se você não sabe, não aprendeu a ser cuidado, não pode cuidar. Se sujeite às autoridades. Se você é autoridade, entenda que você está a serviço de Deus. E você terá que prestar conta diante de Deus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigada por essa manhã. Obrigada pela tua palavra. A palavra é essa tão densa. Uma palavra, Senhor, que para muitos é confronto. Porque hoje a gente está numa geração de pessoas que têm esse transtorno desafiador, opositor, contra todas as autoridades. Pessoas que dizem: eu não gosto que ninguém me dê ordens, eu não gosto de me submeter a ninguém. Esse pensamento, esse sentimento tão maligno, meu Deus. Muda, Senhor, a mente. Senhor, não permita que a gente tenha um sentimento de Cã, um sentimento de atacar e ferir a autoridade. Ao invés disso, nos dê o espírito de Sem-Jafé, para cuidar da nossa autoridade, para proteger, para amar. Oh Deus, para orar pelas autoridades, porque essa foi a ordem de Deus para nós, orar pelas autoridades. Senhor, que não haja em nós desobediência, esse pecado de rebeldia, que é como de feitiçaria, porque a tua palavra diz, Jesus, que estes serão condenados, e nós não queremos ser condenados. Nos ajude, Jesus. Nos ajude a entender as autoridades que estão sobre nós e a orar por elas. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te ajude a viver para a glória de Deus. Até amanhã. Amanhã nós vamos continuar Romanos capítulo 13. Se você estava anotando, hoje nós vimos Romanos 13, do 1, fomos até o 7. E amanhã vamos falar sobre amor. E vamos iniciar no 8, versículo 8, tá bom? Então amanhã nós vamos iniciar falando de amor. Pastor, eu quero fazer online, né? Para quem está vendo o vídeo gravado. É fácil. Vá no meu Instagram, @PRA Sara Reboucas, aperte no link que está na minha bio, às 6 horas da manhã, e você já será redirecionado para a sala da devocional. Até amanhã. Um beijo. Amo vocês. Paz, paz. Bom dia a todos. Até amanhã.